falou comigo sobre amizades essa semana. Eu fiquei pensando, né? Aqui na América, poucos têm o privilégio de ter família, né? Daqueles que são brasileiros ou imigrantes. Muitos de nós acabamos que conseguimos fazer outras famílias aqui, né? Casamos, temos filhos. Mas muitos também não têm uma família completa. Ou por mais que você tenha um irmão, que você tenha uma esposa e até mesmo seus filhos, e o tanto de tio e tia e primo e avós que você passa a perder o contato com eles, né? Perde a intimidade. E a gente volta para o Brasil depois de, no meu caso, por exemplo, eu só vou lá de 4 em 4, 5 em 5 anos. E os meus filhos muitas vezes não se lembram mais de outros tios, não se lembram mais, porque crescem também, não tem aquele contato familiar. E eu fiquei pensando, o valor da família é algo muito grandioso, ninguém discute isso. Mas e as amizades? Por que as amizades não podem? Será que as amizades podem substituir a falta das famílias? E eu tenho algumas perguntas para te fazer. Por quê? Porque nós devemos cultivar boas amizades. Todo mundo gosta de ter amigo. Todo mundo gosta de ter alguém, né, que te ama, mesmo não sendo seu familiar, que te abençoa, que edifica a tua vida e que você faça o mesmo pela pessoa. Mas será que é impossível, nos dias que estamos vivendo hoje, será que é impossível conseguir manter boas amizades? Isso é uma pergunta. Será que o nível das amizades que nós temos, o tipo, né, das amizades que nós temos, tem afetado nossas vidas para o bem ou para o mal? Será que nós sabemos como nos relacionar com as nossas amizades? Porque amigo você pode construir e fazer, mas depois que você faz, você tem que manter a amizade. Manter, porque quando é laço familiar, a família é algo tão forte que não importa o que você faça, você sabe que você sempre tem um respaldo da família, né? Pode ser a ovelha negra da família, mas na hora que precisar mesmo, que aperta, sempre você será recebido. Mas com amigo é diferente. Você precisa de manter a amizade, cultivar, cuidar. Como eu sempre falo, né? Conta bancária, você tira o dinheiro, mas se você não colocar, vai chegar um dia que você vai querer tirar e não tem mais. Então nós temos que depositar nas pessoas para podermos retirar também das pessoas. Você sabia que a maioria das pessoas que fracassam nas suas profissões, elas não fracassam porque elas são incompetentes, mas elas fracassam porque elas foram incapazes de relacionar-se com as outras pessoas. As grandes empresas já fazem esse investimento há tempos. Eu já tive vários cursos no meu trabalho que ensinam a se relacionar com as pessoas. Imagine, eu trabalho numa empresa de informática, onde você está com o computador quase o tempo inteiro. Mesmo assim, a empresa investe nos funcionários para você poder ter bom relacionamento com pessoas. Porque são esses relacionamentos, essas amizades, esses contatos, que muitas vezes vão ser a divisória entre você fracassar ou você ser vitorioso. Mas o seu Deus, o teu Criador, Ele sabe disso tudo. Ele sabe de todas essas dificuldades, esses desafios. E Ele sabe e te deu muitos conselhos que você já tem na tua Bíblia, mas quem sabe você nunca foi lá averiguar. Quais seriam esses conselhos, né, que estão na palavra do Senhor? E eu vou falar vários versículos aqui hoje. Nós não temos todos, porque são tantos, mas são curtos, mas são todos o mesmo tema: cultivando amizades. O que ajuda e o que atrapalha? O que a Bíblia fala sobre isso? O que Jesus fala sobre isso? Amém? Qual é o primeiro conselho que a palavra fala? Em Provérbios 27:10. Eu acho que esse aí tem, talvez seja o único. Provérbios 27:10 diz: não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se vocês estiverem em dificuldades, não peça ajuda ao teu irmão,
vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Que forte, né? E aí eu fiquei meditando um pouco nesse texto, que eu já tinha visto, já tinha lido, mas um detalhezinho tinha me fugido antigamente. Que ela diz que não abandone o seu amigo e nem o amigo do seu pai. Aí eu me lembrei da minha infância, né? Meu pai era muito agarrado comigo quando eu era pequeno. É até hoje. E até hoje. E meu pai sempre me levava para jogar futebol com ele, para fazer as coisas com ele. E eu lembro que os amigos do meu pai, faz sentido, a palavra de Deus faz tanto sentido. Eles eram automaticamente os meus amigos. Ah, você é o filho do Mário. Vem cá, deixa eu te comprar um refrigerante, deixa eu te comprar um picolé. E essas coisas, porque os amigos dos nossos pais são automaticamente os nossos amigos. Muitas vezes, né? E a Bíblia diz, olha, não abandone o seu amigo e nem o amigo do teu pai quando você tiver dificuldades. Não pense que só a sua família pode te ajudar, né? A Bíblia até fala, não peça ao seu irmão, mas vale mais um vizinho perto do que um irmão longe, porque às vezes o seu irmão não está ali perto de você. Às vezes o seu irmão literalmente está bem longe, o seu irmão, sua irmã, pai, mãe. Vamos tirar isso fora um pouco do contexto, né, de só irmão. Mas um amigo que está próximo tem muito valor. Amém. A amizade, ela pode ter muito valor, independente da situação. Lá em Provérbios 17, esse a partir daqui não tem mais, eu vou citar. O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. A palavra diz que a amizade verdadeira, ela se fortalece nos momentos difíceis. Se você está achando que você está cheio de amigos, mas na hora da dificuldade eles tudo desaparecem igual ninja, não são seus amigos. Se é amigo só de cachaça, como diz o Brasil, de churrasco, de futebol, de festa, de pagode, disso e daquilo, só dos momentos bons, mas quando tem uma dificuldade, você não consegue achar ninguém, nunca foram seus amigos. Nunca foram seus amigos. Por isso que a Bíblia diz que a amizade verdadeira, ela pode valer mais até do que os laços de sangue. Provérbios 18:24 diz, algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado do que um irmão. Você já ouviu falar da expressão que amigo é aquele que já comeu, né, um pouco de sal com você? Na Bahia é farinha. Na Bahia é farinha, diz a Lélia. E comer 1 quilo de sal com você, que, né, uma pitadinha de sal já é meio difícil, né? Imagina 1 quilo. Isso é uma expressão que diz, olha, você já passou por muito momento difícil do meu lado, você já passou por tanta dificuldade do meu lado, que você jamais do que provou a tua amizade para mim. E aí você tem confiança total naquela pessoa. Isso é bênção. Amém? Então o primeiro conselho é que o seu amigo, a sua amizade que você faz, se ela for verdadeira, se ela for sincera, ela vale até mais do que um laço de sangue, até mais do que um irmão, e pode completamente substituir a falta da tua família. Você está num país como imigrante, valorize as suas amizades, construa mais amizades, mantenha as suas amizades, cultivem-as. Amém? Amém. Segundo conselho, existem coisas que atrapalham as amizades, e a Bíblia sabe que são essas coisas. Quem pode dizer assim que você nunca teve um amigo, que você por um motivo ou outro, pode ter sido a sua culpa, talvez foi a culpa da pessoa, mas algumas coisas aconteceram que atrapalharam a amizade? A primeira coisa está lá em Provérbios 16:28, que diz, os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Olha o poder negativo de boato, né, de fofoca, de espalhar notícias. A Bíblia fala que até separa
os maiores amigos. E o diabo sabe disso. Às vezes eu fico até me perguntando, olha, é até intrigante. Às vezes você caminha com uma pessoa há anos, e quando você pensa que já não existe nenhuma dúvida da amizade que você tem com a pessoa, alguém vem e cochicha alguma coisa sobre você. Quem aqui pode falar, né? Nunca aconteceu comigo, muito difícil. E às vezes é uma coisa negativa que falou de você. Aí, todos aqueles anos que você conviveu com a pessoa parece que não vale mais nada. E a pessoa simplesmente assume que o que ela ouviu falar de você é verdade, ou dá crédito àquela notícia ruim. E uma amizade pode se desfazer por isso. Coisa triste. Então fica, né? Fica a dica. Cuidado com os boatos. Cuidado não só com os boatos que você está ajudando a espalhar, sem verificar, como também aqueles que você está deixando entrar no seu coração e nos seus ouvidos. Muito mais você procurar a pessoa e olhar com ela mesma. Olha, eu ouvi falar isso aqui. Explica isso aqui. Vamos conversar. Nós somos amigos. Amém? Amém. Falar demais. Aí já não é necessariamente só um boato, mas a Bíblia diz em Provérbios 11, 9 e 13: as palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra o perigo dos homens corretos. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Espalhar coisas, mentiras, por exemplo, Provérbios 24, 28: se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Em Efésios 6,14 diz: portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça. Seja, né, uma pessoa justa, procure ser uma pessoa justa, verifique as informações. Um lugar que a gente vê que tem muita informação que não é verificada, por exemplo, é no Facebook. Né? A gente vê coisas são postadas lá, e a gente acha às vezes assim, só porque está postado no Facebook deve ser verdade. Não, não é. Tem muita bobagem lá. Muita bobagem que não tem o menor valor, que não tem o melhor valor nem científico, e não tem verdade nenhuma. Mas às vezes a gente vê, né? Se está no cartaz é porque deve ser verdade. Se falaram, né? É porque deve ter algum fundo. Nem sempre. Ridicularizar as pessoas, desprezar as pessoas. Provérbios 11, 12 diz: é tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. Se não tem nada, né? Eu ouvi um pastor uma vez disse que tudo que ele ouvia, ou quando a pessoa vinha falar, falava: pastor, vou te falar alguma coisa. Ele parava a pessoa e falava: olha, você sabe se é bom, se é verdade, ou se vai edificar? Porque se você não sabe se é bom, se você não sabe se é verdade, você não sabe se vai edificar, então não quero ouvir. Prefiro não ouvir, para não me contaminar. Amém. Amém, Deus. Provérbios 19, 9 diz que nós precisamos, que nós não devemos ficar relembrando erros. Aquela velha história de você abrir o baú. Você tem um baú, e alguma coisa acontece desagradável. Você diz que perdoou, mas você dobra o papelzinho, escreve: fulano de tal me fez isso, coloca no baú. Aí todas as vezes você coloca no baú. Um dia você abre o baú e despeja todas aquelas coisas negativas em cima. A Provérbios diz: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. É por isso que existe o perdão. Perdoou, está perdoado. O que Deus faz quando Ele nos perdoa? A palavra diz que Ele faz o quê? Que Ele joga no mar do esquecimento. Ele não vai mais usar aquele argumento contra. Se o diabo tentar, Jesus se levanta e diz: não, isso aqui já as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Faça isso também com as suas amizades. Amém, Deus. Perdoe. E se você sentiu que o perdão foi sincero, esqueça. Amém? Amém. Prejudicar, fazer o mal, brincadeiras de mau gosto, que trazem prejuízo, que diz em Provérbios 26, 18 e 19: quem engana os outros e diz que é brincadeira,
É como um louco brincando com uma arma mortal. Sabe aqueles comentários que você faz apimentado, negativo, destrutivo, depois falar, foi brincadeirinha. De nada edifica, diz a palavra de Deus. Os momentos de dificuldades, os sábios arranjam muitos amigos. Presta atenção, os sábios arranjam muitos amigos, mas o tolo não consegue nem conservar os poucos que tem. Todos nós podemos ter amizades. Todos nós podemos fazer amizades edificantes, amizades que acrescentam, amizades que adicionam na tua vida, amizades que não são só sugadoras, mas que também colocam, que depositam. Mas os tolos não conseguem conservar as amizades. Então não vamos ser tolos. Nós devemos selecionar também. Nem todo mundo pode ser amigo de todo mundo. A Bíblia diz que nós devemos amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Mas Jesus não era amigo de todo mundo. Jesus amava todo mundo, mas ele andava com poucos. Que tinha de intimidade mesmo com ele eram poucos. Completamente normal. Nós não podemos nem devemos querer ser amigo de todo mundo, não. Mas as amizades que você tem, você precisa edificar, tratar, conservar, manter. E se alguma amizade não tem edificado a tua vida, e você tampouco tem edificado a vida delas, é hora de se perguntar até onde vale a pena. Isso não quer dizer que você vai deixar de amar. Nós podemos amar, mas não precisamos de estar junto o tempo inteiro. Porque a Bíblia diz o quê? Que nós não devemos estar junto das rodas dos escarnecedores. Porque isso não traz nenhum benefício às nossas vidas. Amém? Então o primeiro conselho que a Bíblia diz é: valorize muito os seus amigos, porque eles podem valer mais do que um irmão. Porque eles podem ser mais fortes do que um laço de sangue. O segundo conselho: evite todas essas coisas que eu citei, que podem prejudicar, estragar uma amizade, destruir uma amizade. Mas a Bíblia também diz que tem coisas que ajudam a amizade. Então, por que não devemos investigar então e falar que são essas coisas que nos ajudam a ter amizades? O que eu posso fazer para melhorar os meus relacionamentos, para melhorar o nível das minhas amizades, para melhorar o resultado, o produto final? Porque se é para ter amigos, vamos ter amigos que edificam. Amém. Existem coisas que ajudam. E algumas coisas que eu vou citar para vocês é a perseverança da amizade nos momentos de dificuldade. A amizade, que já foi comprovada, como eu falei antes, aqueles que comeram um prato de sal, um prato de farinha conosco, ela tem muito valor. Então não troque o seguro pelo duvidoso. Tem um ditado lá popular, que fala que mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Não troque o que é seguro pelo duvidoso. O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão, eu já falei. Os seus amigos verdadeiros, não os troque por outros. Às vezes aparece alguém que pode ter um carisma muito grande, que pode ser uma pessoa agradável, e por isso a gente já associa, deve ser gente boa, deve ser um grande amigo. E nós começamos, quem sabe, a desvalorizar aqueles que já estiveram do nosso lado nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Não troque aqueles que perseveraram com você na luta. Eles não são perfeitos. Todos os amigos também fazem coisas ruins. São pessoas imperfeitas, assim como nós. Mas não troque o seguro pelo duvidoso. Valorize os seus amigos, que já provaram em outras dificuldades, em outras ocasiões, que realmente são seus amigos. Porque o amigo, querido, o amigo verdadeiro, ele repreende com lealdade. O amigo verdadeiro não é aquele que só te fala o que você quer ouvir. Ele fala o que você precisa ouvir, mesmo que seja algo para repreender, para exortar. Provérbios 27:6 diz o quê? O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando o inimigo te abraçar, cuidado,
Já ouviu falar do abraço de cobra? Né? Ela vai te enrolando, né? Até te sufocar e te matar. É o abraço da cobra. Já ouviu falar da expressão amigo da onça? Porque muitas vezes é isso que acontece. Nós abandonamos os nossos amigos leais, que estiveram ao nosso lado, que lutaram ao nosso lado, que choraram conosco, que celebraram conosco, se entristeceram conosco, que pagaram o preço. E aí ocorreu qualquer coisinha lá, mesmo que tenha sido algo que a pessoa fez contra ti, você despreza, vai fazer outros amigos, e às vezes você está fazendo amizade com a onça ou com a cobra. O amigo não é aquele que só faz e passa a mão na cabeça, mas diz a palavra que ele quer o teu bem até quando ele te fere. Amém? Amém. Fazer o bem. Provérbios 3, 27 até 30 diz: sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez mal nenhum. O amigo, ele te dá ânimo. Injetar ânimo é algo bom. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. O amigo, até o olhar da pessoa, né, te conforta. Quando você está abatido e você encontra com o teu amigo, né, o olhar, o entender de que você está abatido, o ter uma palavra de bênção, o ter um conselho, tudo isso conforta os nossos corações. E os conselhos dos amigos são conselhos bons. Diz a palavra: assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Amém. Franqueza. O amigo é franco, ele é sincero, ele não tem medo de falar a verdade com franqueza. Saber os limites. Saber os limites é interessante, diz a palavra. Provérbios 25, 17 diz: não vá toda hora na casa do teu amigo, pois ele pode se cansar e acabar com raiva de você. Como a Bíblia é direta, né? Como a Bíblia é tão direta. Porque tem gente que, quando arruma amizade, fica só na casa da pessoa o tempo inteiro. E tudo que é bom cansa também. Eu gosto de jogar bola, mas eu não quero jogar bola o tempo inteiro. Eu gosto de comer carne, mas eu não quero só comer carne, eu também quero comer peixe, né? Eu gosto de estar na igreja, mas não posso ficar aqui 24 horas. Eu gosto de todos vocês, mas eu sei que vocês não me suportariam o tempo inteiro na tua casa. Porque não dá, queridos. Então temos que ter cuidado. A Bíblia é muito simples e muito direta. O quarto conselho: as amizades podem influenciar as tuas vidas, com certeza, mas elas podem influenciar a tua vida para o bem ou para o mal. Se está influenciando para o mal, diz Provérbios 22, 24 a 27, não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá se livrar deles. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a tua cama. Interessante. A Bíblia está até falando especificamente que tipo de pessoa que nós não devemos ter amigos, que nós não devemos nos associar com elas. Porque a Bíblia está falando aqui que você pode pegar o mau costume da pessoa. Ao invés de você fazer com que a pessoa adquira o teu bom costume, você pega o mau costume dela. Porque isso é natural da natureza humana. Eu sempre falo da mesa, né? Se você está em cima de uma mesa, é mais difícil você puxar alguém para cima ou a pessoa te puxar para baixo? A gravidade está trabalhando contra você. Então a amizade é muitas vezes a mesma coisa.
Se você está sentindo que as suas amizades estão te puxando para baixo, é melhor se desassociar e fazer outros amigos. 1 Coríntios 5, Paulo diz, que o crente deve se afastar, literalmente se afastar de irmãos que não vivem segundo as Escrituras. Tem muita gente que fala assim: mas pastor, eu estou tentando edificar a vida da pessoa, eu estou evangelizando a pessoa, é isso, é aquilo. Tudo tem um limite. Jesus tinha um limite. Jesus fala: olha, quando chegaram numa casa, dá graça, fale, ore, abençoe. Se a pessoa rejeitar, saia, bata as poeiras das suas sandálias e siga o teu caminho. Amém. E ele diz, não dê pérolas a porcos. Porque quem está apto à palavra de Deus, você costuma ver algumas indicações. E aí vale a pena você falar: olha, essa pessoa aqui é questão de tempo. Eu estou começando a ganhar o coração. Eu estou conseguindo fazer alguns bons resultados. Fora isso, não perca o seu tempo. 1 Coríntios 5, 9 a 13, o que Paulo está dizendo? Na outra carta que eu escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. E não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões, ou que adoram ídolos. Pois para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair deste mundo. Olha como Paulo era sábio, Falou: olha, eu não estou dizendo que você vai conseguir, nunca ter contato com imoral, com ladrão, com idólatra, porque para você conseguir isso, você tinha que sair deste mundo. Ele está dizendo, porque esse mundo está cheio disso, não tem como, mas ele diz o seguinte: o que eu digo é que vocês não devam ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim vocês não devem nem comer uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como diz as Escrituras Sagradas: expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Porque o mundo você não pode julgar, Deus trata com eles. Mas aqueles que se dizem cristãos, aqueles que dizem que são salvos, aqueles que dizem que são seus irmãos, se você está vendo um comportamento inadequado, nós precisamos mesmo fazer o quê? Exortar a pessoa. Exortar para que a pessoa abandone aquele pecado, não é verdade? Mas se a pessoa está falando só da boca para fora, se desassocie completamente. A Bíblia diz isso. O crente precisa se afastar desses irmãos que procura implantar divisão também na igreja. Diz Romanos 16, 17 e 19: meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé, que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastam-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas estão servindo a si mesmo. Por meio da conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. O crente deve se afastar daqueles irmãos. Amém? Deve. A palavra de Deus está dizendo isso. Por quê, queridos? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia reconhece que a tendência do homem é adquirir o defeito dos outros mais facilmente do que adquirir as virtudes. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos exemplos disso o tempo inteiro. Por exemplo, criação de filhos. Você pode dar a melhor criação possível ao teu filho. Quando eles vão para a escola, você tem que estar orando, porque você sabe que lá na escola eles começam a ser expostos a maus costumes. E na hora sim, você começa a perceber aqueles maus costumes se implementando dentro do coração do teu filho, que você criou com tanto carinho, com tanta educação, ensinando bons valores. Isso é natural da tendência humana. Então, influenciar para o bem. Influenciar para o bem. Quem aconselha
para o bem, terá bons conselhos de volta. Conclusão, queridos. A Bíblia fala de um grande amigo que está disposto a manter um relacionamento com todas as pessoas, se elas desejarem. Esse amigo é Jesus. Amém. Ele é o melhor amigo de todos. Amém. Aleluia, Deus. Por que será que Jesus é o melhor amigo de todos? Não importa os grandes amigos que você pode ter. Te dou algumas razões. A primeira é que ele está disposto a dar a vida dele pelos amigos dele. E ele já deu, na verdade, né? João 15:13 diz: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles. Jesus já deu a vida por você. Glória a Deus. Jesus já entregou a vida dele a você. Ele já deu a prova maior de todas as provas. Então ele é verdadeiramente o seu melhor amigo. Ninguém mais morreu por você, só Jesus. Amém? Amém. Ele deseja te relacionar com você sem reservas. Totalmente sem reservas. A palavra diz em João 15:15: eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Sabe quando você tem amizade com seu chefe, ou pensa que tem? E eu já tive um testemunho desse. Quando eu trabalhava, o meu primeiro trabalho aqui na América, numa pizzaria, lá em New Jersey. Eles eram muito bons comigo, mas um dia eu percebi até onde ia a bondade e o limite. E eu não os culpo por isso. Eu acho que era até uma coisa, até certo ponto, normal. Eu achava que estava fazendo boa amizade com o meu patrão. Ele estava pedindo para eu ensinar português para ele, e ele me ensinava inglês, estava tudo ótimo, trabalhava num bom ambiente. Um dia a gente ia sair para algum lugar depois do trabalho, a gente teve que passar na casa dele. Quando a gente entrou, aí ele ia se trocar, parece, alguma coisa parecida, eu não lembro mais, tem 20 anos isso. Ele chegou na casa dele e ele falou: fica me esperando do lado de fora da cozinha. E ele entrou para a casa dele, um frio lá em New Jersey, e eu esperando do lado de fora da cozinha. Eu não fui digno de estar esperando ele nem dentro da cozinha, eu tinha ficado lá de fora da cozinha. Fora da casa, né? Agora, então Jesus, olha o que a Bíblia está falando, né? Eu não chamo mais você de empregados, porque o empregado não tem nem ideia do que o patrão está fazendo. Mas eu te chamo de amigo, porque eu digo a vocês tudo o que o meu Pai me diz. Então ele não tem reserva nenhuma conosco. Você imagina isso? Que coisa maravilhosa, não é? Ele tem intenções claras e transparentes. João 10:10 diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus já te fala logo de cara para que ele veio. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele te dá totalmente a intenção dele. E quantas pessoas você pode dizer que fazem o mesmo? Amigos que têm muita reserva, será que são verdadeiros amigos? Amigos que você não sabe detalhes da vida deles? Ele deseja compartilhar com vocês ou conosco os seus bens. Apocalipse 3:20, 21, escutem: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória, agora estou sentado do lado do trono do meu Pai. Você vai ter tanta honra quanto a qualquer um que já está lá no céu hoje, com os anjos que já estão lá, porque você poderá sentar do lado do trono de Jesus. Amém. Amém. Na cadeira de honra para você. Imagine isso, queridos. Está presente em todas as horas da tua vida. Mateus 28:20 diz: e ensinando-os a obedecer a tudo que tem ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês
todos os dias até o fim dos tempos. Glória a Deus. Aleluia. Jesus jamais te abandonará. Jesus nunca vai te trair. Jesus é um amigo perfeito para todos nós, amém? Aleluia. Ele quer que você seja amigo dele. E você quer ser amigo de Jesus, eu te pergunto? Aleluia. Quem não quer, na verdade, chega a ser até uma burrice. Aceitar o Jesus ou não é questão de inteligência até. Para terminar, eu vou citar mais 2 versículos, nós vamos orar. 1 João 3, 16 a 18 diz: sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a vida por nós. Aleluia. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que mostra por meio de ações. Fé sem ação não tem valor. Palavras sem ação são palavras vazias. E João 15, 14 diz: vocês são os meus amigos. Amém, Deus. Se fizerem o que eu mando. Amém. Se fizerem o que eu mando. Jesus está fazendo uma afirmação, né? Se vocês fizerem o que eu ordeno, o que eu mando, vocês são os meus amigos. Logo, a conclusão lógica: se vocês não fizerem, então não existe amizade com Jesus. Jesus é o seu Salvador. Mas será que Jesus também é o teu amigo? A salvação é por confessar o nome dele, o sacrifício dele perante os homens. Você adquire a salvação. Mas a amizade com Jesus, ela vem com intimidade, ela vem com discipulado, ela vem com crescimento espiritual, ela vem pouco a pouco, ela vem com você obedecer aquilo que ele tem mandado. Senhor, obrigado pela tua palavra também agora, a palavra de amizade, a palavra de como fazer novos amigos, como fazer ou manter os nossos amigos, ou investir nas nossas amizades sinceras, a conquistar as pessoas, ó Pai. Tantos conselhos, ó Pai, tantos versículos que eu citei aqui hoje. A tua palavra é sábia, a tua palavra tem as respostas, ó Pai. No nome de Jesus, obrigado.